Jadson Marques aqui e tô indo pro trabalho agora. E hoje foi um dia meio curto, né? Eu vou ter que trabalhar duas vezes hoje e não consegui parar do jeito que eu gosto de parar em casa para poder gravar aqueles velhos vídeos que eu sempre deixo aqui no YouTube para vocês. Então eu resolvi gravar agora chegando aqui, indo pro trabalho e sobre um acontecimento que teve comigo ontem, né? Ontem eu experimentei mais um desbloqueio mental, e dessa vez esse desbloqueio ele ocorreu dentro da minha relação, né? Da minha relação, do meu casamento, né? Com a minha mulher. E tivemos uma conversa à noite e como se não bastasse, um confessou uma coisa, o outro confessou outra, né? E muitas vezes gera essa espécie de dúvida na cabeça da gente. Às vezes você guarda alguma coisa do seu cônjuge, né? Ou seja, não que seja algo sério, algo que vá destruir a relação, mas algo que você guarda e de certa forma você tem uma espécie de vergonha, eu acho, né? Uma vergonha, um ressentimento de contar e de repente ser visto de uma outra forma, ou medo do julgamento, né? Só que muitas vezes a gente se trava porque temos esse medo, né, da rejeição, ou temos esse medo dessa possível, digamos que é como se fosse uma distorção de imagem, né? A gente tem medo de da outra pessoa nos enxergar dessa forma. Só que muitas vezes a outra pessoa ela se compadece com você, né? Ou seja, ela se conecta com você e se sente mais à vontade para poder contar também alguma coisa que de certa forma ela guarda e que ela tem um pouco de receio, né? E entramos nessa conversa, né? Inicialmente não tinha nenhum dos dois confessado nada pro outro. E de repente, do meio dessa conversa surgiu, né, a oportunidade e essa espécie de conforto em compartilhar essa informação um com o outro, né? E novamente falo para vocês, nem sempre é algo tão sério, né? Às vezes tem pessoas que, por exemplo, escondem uma traição do cônjuge. Nesse caso é uma parada muito mais séria, né? Imagina você chegar e contar pro seu namorado ou pro seu esposo, pra sua esposa que você, uma época, traiu ele, só que você se arrependeu e agora não trai mais, porque você pediu perdão para Deus, já tá resolvido com você mesmo. E imagina você soltar essa informação para ele, né? Mistura ali aquele medo de perder a pessoa com uma espécie de, sei lá, um medo de julgamento, às vezes até mesmo um abalo mental, né? E tem coisas que são muito mais simples do que isso, que às vezes a gente fica com aquela vergonhazinha besta e deixa de contar, e às vezes você está se privando de uma conversa extraordinária, né? E foi isso que aconteceu comigo ontem. Após a gente ter compartilhado essas informações um com o outro, já fazia um tempo que a gente não tinha aquela conversa que a gente tivesse aquele prazer de olhar um pro outro e olhar e falar bem assim, cara, eu nunca, já nem me lembrava mais em que momento, né, que a gente tinha tido essa conversa com esse boom extraordinário, sabe, aquele ar de descoberta, né? Geralmente a gente tem muito essa conversa, essa interação no início da relação, quando você está namorando, você está conhecendo a pessoa, e aí você fica com aquela expectativa, aquele frio na barriga, aquela borboleta. E o nível da conversa ontem foi tão assim que é como se um ficasse com as mãos, né, embaixo do queixo, olhando assim, prestando muita atenção, sem nem respirar direito para não perder o fio da meada. E acredite, né? Tudo e qualquer ideia de conversa que você tem dentro da sua cabeça, às vezes você fala, não vou falar porque é algo besta, algo desnecessário, né? Ou que, sei lá, não pode gerar algo de proveitoso. Cara, corta essa ideia, né, de querer segurar a informação, de querer guardar as coisas. Novamente falo, tem níveis e níveis de conversa, tem níveis e níveis de interação, né? E independentemente, o casal ele tem que ser verdadeiro um com o outro, tem que colaborar para que as coisas elas aconteçam de maneira clara e evidente, né? E sempre, é claro, um prezando pelo bem do outro, né? E eu senti um sentimento muito bom quando a gente teve essa conversa, né? No momento que ela chegou para mim e confessou, né, o ocorrido e falou para mim que, ó, é assim assim assado. Na hora é como se eu tivesse sentido que de certa forma estivéssemos nos aproximado ainda mais um do outro, né? Porque aquilo que ela também havia cometido, eu também cometi. Então gera esse nível de conexão, esse nível de ligação. E a relação, ela sobe um nível acima, né? Eu falo assim, de acordo com a minha experiência, foi o que ocorreu comigo. Então parece que a relação ela dá um plus, né?
É como se a conexão do homem com a mulher, né? Ou seja, do marido com a esposa, desse um up, né? E eu passei a enxergá-la com outros olhos, né? Um olhar mais humano. Às vezes a gente fica julgando, né, as outras pessoas, porque fulano, ciclano errou, porque fizeram isso ou aquilo outro com fulano de tal, né? E muitas vezes a gente esquece que a gente também erra, né? E em determinado momento você fica se segurando ali, não vou tocar nesse assunto não, porque é um assunto tão, sabe, tão chatinho. E se a pessoa me enxergar como um bocó, como um babaca, né? Aí a pessoa chega e fala exatamente aquilo que você tinha receio de falar. Ao mesmo tempo que você toma uma lição e aprende que, tipo assim, cara, nem tudo é um bicho de sete cabeças, né? A pessoa compartilha aquilo com você, dependendo se você é amigo ou se você tá casado ou tá namorando com uma pessoa, cara, acredite, isso dá um plus na relação, né? Porque você gera aquele ar mais de confiança, você fica mais tranquilo com a pessoa. É como se você, por exemplo, se você ainda tem uma microtrava que te impede de ser não só verdadeiro, mas de você ter esse ar de honestidade com a pessoa. Se tinha uma trava que impedia isso, a partir do momento que você cede, que você de certa forma investe dessa maneira no relacionamento, ou seja, você se doa, você se abre para outra pessoa, desaparecem essas travas, você se sente muito mais confortável. E esse foi o sentimento, né, que eu tive com essa conversa. Tô falando isso aqui pra vocês, às vezes vocês podem olhar e falar bem assim, pô, o moleque tá falando nada com nada, né? Mas você só vai experimentar isso o dia que você tomar a iniciativa de fazer, certo? E ontem foi um dia que eu me senti super confortável, né? Finalizamos a noite muito bem, né? Depois assistimos um filme e, cara, é outro nível de coisa, outro nível. Quando você tem alguém em quem confiar, certo? Em quem conversar, em quem depositar, sei lá, suas dores, os seus desejos, sabe? Alguém com quem compartilhar, naturalmente você se sente diferente, você se sente muito melhor. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Comente aí embaixo, você tem alguém com quem compartilhar as coisas? Você já experimentou essa parada de poder conversar abertamente com a outra pessoa sobre os seus defeitos, sobre os seus erros, né? Qual a sensação que isso te ocasionou, né? O quão bom isso foi para sua vida? Deixa aqui embaixo nos comentários e vamos conectar todo mundo, né? E mande esse vídeo para aquele teu amigo, né? Que de repente esse vídeo te ajudou a virar alguma coisinha na tua cabeça aí e com certeza pode ajudar a virar na dele também, beleza? Tamo junto, até a próxima.